E aí, já parou para pensar que, no fundo, a gente pode ser uma espécie de detetive de dados? Alguém que consegue encontrar pistas escondidas e, quem sabe, até prever o futuro com elas? É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar numa história bem real sobre robôs, fábricas paradas e como a estatística, acredite, pode ser uma ferramenta de previsão super poderosa. Então, a grande pergunta que guia a nossa investigação é essa. Será que os dados podem mesmo prever um desastre antes que ele aconteça? Será que dá para usar o que a gente já sabe para evitar o pior? Para entender isso, vamos imaginar o cenário. Pensa numa fábrica de autopeças, sabe? Daquelas super modernas, tudo automatizado. E aí, do nada, um silêncio. Um silêncio que não deveria existir ali. Um único robô de solda para. E com ele, a linha de montagem inteira vai junto. Cada minuto que essa fábrica fica parada custa uma verdadeira fortuna. É aqui que o nosso mistério começa. Bem-vindos ao Silêncio de Milhões. E o nome não é exagero não, a gente vai mergulhar de cabeça nesse caos. Porque não era só uma falha técnica, sabe? Era um problema que estava custando muito, mas muito dinheiro. A equipe da fábrica simplesmente não sabia o que fazer. Os robôs quebravam sem aviso nenhum, parando tudo e jogando todos os prazos pela janela. E o mais doido disso tudo é que a fábrica estava literalmente se afogando em dados. Tinha informação de tudo, vibração, temperatura, corrente elétrica, só que era só barulho, um monte de números soltos, um ruído constante, ninguém conseguia enxergar o sinal de alerta no meio daquela confusão toda. Ok, então se os dados são a nossa cena do crime, a gente precisa de uma ferramenta para achar as pistas, certo? É aqui que entra em cena a lupa do detetive. Chegou a hora de começar a investigação de verdade e a nossa primeira ferramenta se chama correlação. A correlação é basicamente isso, um número que vai de -1 a +1 e que mede o quão forte é a relação entre duas coisas. É a nossa lupa, ela ajuda a gente a ver quando duas variáveis parecem andar juntas. Mas atenção aqui num ponto crucial, correlação não é causa. É super importante lembrar disso. Ela só aponta que existe uma conexão, mas não diz o porquê. E essa relação pode rolar de duas formas básicas. Tem a correlação positiva, quando uma coisa sobe, a outra sobe junto. Pensa no nosso robô, mais vibração, mais temperatura, as duas crescendo juntas. E tem a correlação negativa, que é o contrário. Quando uma sobe, a outra desce. Por exemplo, quanto mais manutenção preventiva a gente faz, menos falhas acontecem. Faz todo sentido, né? E foi exatamente aí, usando essa lupa, que um padrão começou a emergir. No meio de todo aquele barulho, daquela montanha de dados, a primeira pista de verdade apareceu. A pergunta era, depois de peneirar todo aquele ruído, qual era a pista crucial que os dados estavam escondendo? A equipe mergulhou fundo nos registros dos sensores. E o que eles encontraram? Bem, mudou o jogo completamente. Olha só esse número, 0,81. Bingo! Isso é o que a gente chama de uma correlação positiva forte. O que esse número significa na prática? Que sempre que os sensores de vibração do robô apontavam um valor mais alto, a temperatura subia junto, quase que na mesma hora. Isso não era uma coincidência, era um padrão, a primeira pista clara do nosso mistério. Beleza, encontrar uma pista é um passo gigante, mas um bom detetive não para por aí, né? Agora a gente precisa de uma ferramenta para, de fato, resolver o caso. É hora de desenhar o mapa preditivo. A gente precisa transformar essa pista em algo que nos permita prever o que vem pela frente. E essa ferramenta tem nome. É a regressão linear. Pensa assim, se a correlação mostrou pra gente que existe um caminho entre a vibração e a temperatura, a regressão é o que desenha o mapa desse caminho. Ela cria uma fórmula, uma linha reta, que resume essa relação que a gente descobriu e que permite, digamos, navegar por ela. Então, o processo é bem lógico. Passo 1, encontrar o padrão, é a correlação. Passo 2, desenhar o mapa, que é a regressão. E o passo 3, que é a parte mais incrível de todas, usar esse mapa para prever o resultado. Ou seja, adivinhar um valor que a gente ainda nem viu acontecer. E pronto, o código foi decifrado. Com a pista na mão e a ferramenta de previsão pronta, a equipe da fábrica finalmente tinha uma chance real de resolver aquele problema de milhões de dólares. Chegou a hora de colocar a teoria em prática. O primeiro teste foi um modelo simples. A ideia era, será que a gente consegue prever a vibração do robô usando só a temperatura?
E o resultado foi bem interessante, 65,3%. Isso quer dizer que a temperatura sozinha já conseguia explicar mais da metade da variação na vibração do robô. Um começo excelente, mas ainda tinha espaço para melhorar. Aí fica a pergunta, né? E os outros 34,7%? O que mais estava causando aquela vibração toda? A resposta parecia óbvia. Precisávamos de mais pistas. Outros fatores também deviam estar influenciando o robô. Era hora de adicionar mais variáveis a essa investigação. E foi o que eles fizeram. Criaram um modelo múltiplo, mais robusto. Dessa vez, usando dados de 4 sensores diferentes, como corrente elétrica além da temperatura. E o resultado saltou para 74,1%. O modelo agora conseguia explicar muito mais da vibração. Cada novo sensor era como uma nova pista que deixava o caso mais claro. E o mapa muito mais preciso. Tá, mas e na prática? Qual foi o resultado final de tudo isso? 90%. A implementação desse modelo preditivo conseguiu reduzir as paradas não planejadas em quase 90%. Pensa no que isso significa. A fábrica deixou de ser reativa, de apagar incêndios, e passou a ser proativa. Eles agora sabiam quando um robô ia falhar. Foi uma virada de jogo total. E agora a gente sai da fábrica e traz essa história para o nosso mundo. Porque essa é a parte mais fascinante. Essa lógica de encontrar padrões para prever o que vai acontecer, ela não serve só para robôs. Na verdade, ela é a base de muita da inteligência artificial que a gente usa todos os dias. Quer ver só? Sabe quando o aplicativo de mapas diz quanto tempo falta para chegar em algum lugar, mesmo com trânsito? Isso é regressão. E quando o seu serviço de streaming acerta em cheio na recomendação daquele filme ou daquela série, modelos bem parecidos com esse. Do mercado financeiro até diagnósticos na medicina, essa técnica de transformar uma pista, uma correlação, em uma previsão está mudando o mundo. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se essa análise de padrões foi capaz de revolucionar uma fábrica inteira, o que mais a gente não poderia fazer? Fica a pergunta: que futuro já está escrito nos dados que estão por toda a parte ao nosso redor, apenas esperando pelo detetive certo para encontrá-lo?